Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Adelmo Dias Ribeiro, tá? E hoje eu estou aqui para responder as perguntas de muitas pessoas que vieram aqui do canal e interagiram com a gente. Então, se você tem interesse nessas respostas, eu vou tratar de vários temas nesse vídeo. Eu vou tratar de direito previdenciário, vou tratar de casamento com estrangeiro. O vídeo vai ser um vídeo eclético e com a estrutura um tanto diferente. Eu não tenho nada programado, eu estou aqui com o celular na mão. Por meio do celular eu vou verificar algumas perguntas, vou selecionar essas perguntas e vou estar trazendo no vídeo as respostas, tá? Se você tem interesse, continua no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero lhe pedir para que você se inscreva no canal, tá? Para que comente, para que interaja, para que curta o vídeo. Isso é extremamente importante para a gente aqui no YouTube. Eu diria que a nossa renda do YouTube são os likes de vocês. Então, peço que nesse momento vocês façam isso porque nos ajuda bastante, tá? Eu sou advogado e venho recebendo muitas perguntas nos meus vídeos publicados aqui na plataforma, no YouTube. E às vezes não consigo responder a todas as perguntas. Eu tento, começo a responder, mas quando eu começo a responder a primeira pergunta já surge outra, então é bastante complicado para mim responder a todas. Então eu busquei criar uma forma de publicizar essas perguntas que são interessantes. A propósito, uma dessas perguntas realizadas por vocês, muitas dessas perguntas realizadas por vocês, são perguntas usuais de clientes no dia a dia. E assim, eu acho que vale a pena a gente produzir um conteúdo, pelo menos no mês, ou 2 conteúdos no mês, justamente sobre essas perguntas que são feitas aqui no canal, tá? Então, vamos começar. Eu vou começar pela primeira pergunta. Quero começar tratando do direito previdenciário, tá? E depois vou tratar do direito civil, especificamente na parte que trata do casamento com estrangeiro, tá? E vamos começar aqui. Eu quero começar com a pergunta do Julice Borges, tá? Boa tarde, doutor. Minha filha fez uma perícia médica judicial, já tem 2 meses, foi favorável. Agora estou aguardando a perícia social. Demora muito? Olha só, Julice, essa questão da demora depende muito do lugar onde o seu processo está tramitando. Eu imagino que seja uma ação contra o INSS, né, na qual se postula um benefício de amparo à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, né? E eu imagino que ela tenha feito já a perícia médica e agora falta a realização da perícia social. A ideia é que esse procedimento seja célere, até porque nas ações previdenciárias o que se busca é um benefício urgente, um benefício de caráter alimentar. Então, o que a justiça objetiva nesse tipo de ação é a entrega de uma jurisdição célere. Então, é importante ficar em cima da justiça, cobrar bastante o Poder Judiciário para que seja logo marcada a perícia social para que você possa, então, fazer a avaliação da questão social e conceder o benefício se Deus quiser. Não existe um tempo pré-estabelecido para isso acontecer. Eu diria que varia bastante a depender da região do Brasil. Por exemplo, no Nordeste, aqui na Bahia, de onde eu estou falando, a gente tem um Poder Judiciário um tanto moroso. É um Poder Judiciário que profere decisões justas, né, tem boas decisões, mas que tem uma carga, um excesso de trabalho muito grande. E isso faz com que os processos demorem de tramitar, né? Então, por consequência, a gente tem uma tramitação lenta das ações judiciais. E isso impacta no tempo. Eu diria que demoraria aí mais uns 5 meses para você ter a perícia social e ter a sentença no processo, né? Considerando a circunstância aqui da Bahia. Mas, evidentemente, se você for para Santa Catarina, a realidade é outra, o tempo é outro. Então não faz sentido eu dar uma opinião genérica aqui sobre todos os casos, entendeu? Então respondo essa primeira pergunta, vou dar o like aqui, tá? Marcar como respondido. Vamos responder o Raimundo. Fiquei deficiente auditivo em 2010, mas só fiz a solicitação em 2019. Posso pedir na justiça o retroativo? Ele postou isso no nosso tema do auxílio acidente retroativo à tese milionária. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui a marcação, né, que é um vídeo muito importante para aquelas pessoas que receberam auxílio doença e na sequência não tiveram a implantação do auxílio acidente, que é aquele benefício previdenciário devido para quem tem uma sequela permanente por força do evento do acidente ocorrido no trabalho ou não.
Tá? Então, essas pessoas conseguem pedir um retroativo sem nem mesmo ter pedido antes no INSS o auxílio acidente, porque se entende que é a obrigação do INSS, quando da cessação do auxílio doença, implantar esse benefício de auxílio acidente. Então, Raimundo, no caso de deficiente auditivo em 2010, se você teve o auxílio doença, você recebeu o auxílio doença e se trata ali de um acidente de trabalho típico, você vai ter sim direito ao retroativo a partir da data imediatamente subsequente à cessação do auxílio doença. Se você não teve auxílio doença, você não vai ter direito a esse retroativo. Evidentemente, eu estou falando aqui em retroativo, observada a prescrição quinquenal, que é a prescrição que regra o tema previdenciário, né? Você não pode pedir nada que vá no passado para além de 5 anos. Tá? Você tem que pensar sempre na lógica dos 5 anos. Os últimos 5 anos foram 2020, 2019, 2018, 2017, fechou 5 anos, até que é devido. Vamos para a próxima pergunta. Obrigado, doutor, me ajudou muito, ótimo vídeo. Ricardo Júnior. Obrigado, Ricardo. Aqui não é bem pergunta, deixa eu ver. Boa noite, doutor. Incapacidade parcial e permanente dá direito à aposentadoria? Olha que pergunta importante da senhora Dagmar. Tá? Essa pergunta é extremamente importante porque eu já tive processo de segurado do INSS que obteve um laudo pericial que demonstrava a sua incapacidade parcial, né? Ou seja, não é uma incapacidade total. Do ponto de vista estritamente jurídico, a incapacidade parcial não assegura direito à aposentadoria por invalidez. Tá? O que é que acontece? Recentemente, no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o tribunal que vincula muitos estados do Nordeste, né? Esse tribunal vem perfilhando uma linha de entendimento que você tem que só pesar aspectos sociais e econômicos daquela pessoa que postula um benefício previdenciário. E a gente conseguiu uma aposentadoria por invalidez para um cliente que tinha uma incapacidade parcial, mas se observou na situação que o cliente já tinha 50 e tantos anos, né, já tinha uma idade relativamente avançada e que a possibilidade concreta e real de reinserção daquele cliente no mercado de trabalho por força da reabilitação seria remota. Então, nesse contexto, a gente postulou a concessão da aposentadoria por invalidez, o pedido foi acolhido com base nessa jurisprudência do tribunal. Então, a minha resposta para essa pergunta, incapacidade parcial e definitiva dá direito à aposentadoria por invalidez, depende, você tem que só pesar as circunstâncias do caso concreto. Se você tiver em um caso concreto de uma pessoa que já é quase idosa, ou então mesmo já é idosa, não tem uma possibilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho, é devido, naquele caso, diante da análise das circunstâncias peculiares à situação, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Ou seja, depende muito. Por exemplo, se você for um jovem, é um jovem com uma incapacidade parcial, não pode mais escrever com uma mão, só com a outra. Ele vai ser reabilitado, evidentemente tem saúde, tem tempo para se reabilitar e buscar uma outra ocupação. Não é caso de aposentadoria por invalidez. Eu espero que eu tenha sido claro na resposta a esse questionamento. Vamos aqui para mais uma pergunta. Aqui na parte da transferência errada, eu fiz um vídeo há um tempo atrás aqui no YouTube sobre uma TED Doc com destinatário equivocado, né? Quando você faz uma transferência com destinatário equivocado. E aí a senhora Viviane me perguntou aqui o que é que deve acontecer no caso dela. Ela esqueceu de inserir um número de agência, mas fez com o CPF dela tudo certinho e o dinheiro foi transferido. Olha, se você constatar que naquela hipótese concreta houve uma falha na prestação do serviço do banco. Por quê? Por que houve uma falha? Porque eu entendo que a partir do momento em que o banco ele recebe uma informação de transferência para um CPF específico e transfere para outro, houve uma falha na prestação do serviço pelo banco. Se você demonstrar que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco, este vai responder por conta dessa falha. Tá? Isso aí tem que ficar claro. E essa situação não se confunde com o caso de você inserir os dados todos equivocados da transferência. Entendeu? É preciso saber discernir quando há a falha e quando não há a falha na prestação
no serviço do banco, tá, Viviane? Ela perguntou se o banco pode ser responsabilizado porque ela deixou de inserir um número de agência, mas o restante da transferência estava toda correta. Ela, me parece, não recebeu estorno, mas fez a indicação correta do CPF e todos os demais dados. Me parece ser um caso, não estou batendo martelo aqui, mas me parece ser um caso de falha na prestação do serviço bancário. Mais uma pergunta previdenciária, depois eu quero entrar no direito civil, tá? O que acontece após a sentença favorável no processo contra o INSS? A Ana Lúcia fez a seguinte pergunta. Meu cumprimento de sentença está demorando, tem uns 7 meses favorável e o juiz não liberou a sentença. Olha, Ana Lúcia, isso vem acontecendo, infelizmente. A gente está com problemas na tramitação dos processos judiciais, principalmente na região nordeste do Brasil, tá? Esse problema também acomete a região sudeste, mas é mais sintomático na região nordeste. A gente tem um quadro deficitário de servidores públicos e não raro a gente vem enfrentando problemas com demora na implementação de decisões, tanto no descumprimento das sentenças para implantação de benefícios, quanto no pagamento de retroativos. Eu tenho essas duas situações no escritório, tá? A situação de demora na implementação de benefícios e situação na demora do pagamento de retroativo. Então, não se assuste, confie em seu advogado, tá? Seu advogado é a pessoa que mais está preparada para lhe prestar o assessoramento. E, assim, de fato, existe um problema estrutural que não é atribuível aos profissionais que estão na ponta, que somos nós advogados, tá? Mas sim a uma justiça que não se organizou muito bem, tá? Então, de fato acontece, essa demora pode acontecer. O que pode ser feito é cobrança ao Poder Judiciário, né? Reclamação à ouvidoria, se for um caso pontual daquele magistrado, e se for um caso mais grave, quem sabe uma representação ao CNJ, tá? Mas está acontecendo mesmo esse tipo de demora, infelizmente. Nessa parte de casamento, eu não vou responder muitas perguntas, tá? São muitas perguntas de temas variados, assim, eu não teria como atender a todos vocês. Olha só, vamos ver a pergunta da Ellen Freitas aqui. Ela fez essa pergunta tem 3 dias. Meu noivo é polaco. Ele já pode fazer a tradução juramentada e o apostilamento no país dele já trazer tudo pronto? Ellen, ele não pode fazer isso. Não pode por quê? A tradução juramentada deve ser realizada por um servidor público brasileiro, né? Credenciado pelo Estado brasileiro. E geralmente essas pessoas estão no Brasil. O que você deve fazer no exterior é obter o apostilamento. O maior erro das pessoas no casamento com estrangeiro é não apostilar a documentação antes da documentação chegar ao Brasil. As pessoas trazem a documentação e a documentação tem que voltar. É necessário, é imprescindível que haja o apostilamento da documentação antes dessa documentação ser remetida para o Brasil. Fiquem com isso em mente. Então não dá para fazer tudo no exterior, tem que apostilar no exterior para vir para o Brasil. E aqui no Brasil você traduz por tradutor público juramentado e registra a tradução. Esse é a natureza, a ordem normal das coisas, tá? E a partir daí você dá entrada no procedimento de casamento. Vamos voltar um pouquinho aqui para o tema previdenciário, que eu não estou encontrando pergunta de casamento, estou achando só pergunta previdenciária. Boa noite, doutor. Minha sentença do INSS na Justiça Federal sai tipo A. Ela é favorável? Veja bem, não necessariamente. A sentença tipo A na Justiça Federal é a sentença resolutiva de mérito, ou seja, ela adentra ao mérito de seu processo. Ela pode ser procedente, como ela pode ser improcedente. A sentença tipo B é aquela que homologa transações. E a sentença tipo C é a sentença que não aprecia o mérito de seu processo. Em resumo, é basicamente isso, tá? Tem alguns detalhes, mas eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo. Então, se a sua sentença de um processo previdenciário é tipo A, não significa necessariamente que ela é procedente. Ela pode ser improcedente também, tá? Eu espero que eu tenha sanado essa dúvida, a dúvida do senhor Eduardo. Já fiz perícia na justiça e faz mais de 2 meses que o juiz não julgou. Pedro Ribeiro. Pedro, tá acontecendo, Pedro. Segure a onda. As coisas vão melhorar. Eu tenho fé que vão melhorar e que as coisas vão se resolver. O Poder Judiciário está enfrentando uma crise estrutural, tá? O que cabe a cada um de nós, advogados, é ficar em cima cobrando os servidores públicos, cobrando a magistratura para que desempenhem o seu papel de julgar, de analisar os processos. Mas não podemos também perder de vista o problema estrutural. É maior do que os próprios servidores. É um excesso de processo e um déficit de mão de obra.
Edinaldo Oliveira. Bom dia, doutor. Era para mim receber dia 8 de setembro, só que o INSS não respondeu a ordem de pagamento à juíza, pediu para o oficial de justiça levar um mandato de pagamento. Quanto tempo demora agora para o cumprimento do pagamento? Isso faz parte daquela nossa explicação sobre a morosidade do judiciário agora durante a pandemia, né? A gente vem enfrentando problemas no cumprimento das determinações judiciais, está acontecendo, não é algo desejável, mas está acontecendo. E nós sabemos que existe um empenho de juízes e servidores para atender às demandas dos jurisdicionados, mas infelizmente a demanda é maior do que a capacidade de atendimento e a gente está enfrentando demora mesmo de cumprimento no INSS, demora de cumprimento de ordem judicial, muito descumprimento de ordem de pagamento. Isso está acontecendo, Edinaldo Oliveira, viu? Não fique achando que... Às vezes a pessoa acha, não, aquilo ali é o advogado não está fazendo... Às vezes o advogado está fazendo tudo que está ao alcance dele. Eu falo por mim, eu faço tudo que está ao meu alcance e nem sempre a gente consegue atender àquela expectativa do cliente. Então, assim, sejam pacientes, sejam apaziguadores, porque esse momento vai passar, é um momento de pandemia e tudo tende a melhorar, tá bom? Boa tarde, doutor. Minha perícia no INSS foi negada, aí fiz uma pela federal, foi negada. Tenho novos laudos, eu posso já marcar outra no INSS? Pode, mas você tem que abrir um novo requerimento no INSS, tá? E depois desse novo requerimento, você vai fazer uma nova perícia. Se te negarem no INSS, você pode ir novamente para a Justiça com base em um requerimento diferente para fazer uma avaliação da sua incapacidade diante de um caso de agravamento da incapacidade. Como houve mudança do quadro fático, não há de se cogitar em coisa julgada, em litispendência, tá? Oi, doutor Adelmo, tudo bem? Meu caso é sobre previdência. O juiz deu sentença favorável, só que o Estado recorreu. Agora o juiz novamente ordenou pagar por uma liminar que foi feita no início do processo. Agora entraram com as contrarrazões. Isso impede a liminar? Aline, isso não impede a liminar. A decisão liminar, né, a decisão que concede a tutela de urgência, ela produz efeitos imediatamente. Uma vez determinado pelo magistrado, nem o recurso da própria liminar impede a liminar, tá? Então, muito menos uma contrarrazões, que na verdade é uma resposta ao recurso apresentado em face de uma sentença. Então, o que a gente extrai aqui a ordem deve ser cumprida imediatamente pelo INSS até que ela seja eventualmente cassada pelo tribunal, enfim, pode acontecer. Mas enquanto ela existir no ordenamento jurídico, a decisão judicial tem que ser cumprida. E essa decisão tem que ser cumprida pelo INSS, né? A decisão com força de cumprimento, força de mandado, que deve ser respeitada independentemente do recurso sobre ela, né? Até mesmo porque as decisões liminares elas são dadas em um contexto de urgência, né? É um dos requisitos desse tipo de decisão, razão pela qual elas devem ser obedecidas e com brevidade para atender aquela necessidade urgente do processo, tá? Boa noite, doutor. Minha filha é BPC, tem direito aos atrasados, já recebe o salário há 8 meses, mas até agora os atrasados não foram liberados. Segundo o advogado falou, que o juiz já mandou o INSS liberar o dinheiro e ainda vai demorar muito para esse dinheiro sair. Me fala aí, porque eu já não aguento mais tanta falta de informação do advogado, pois não me fala nada sobre o caso. Olha, senhora Rosenilda, é muito difícil eu me imiscuir nessa situação aqui, tá? É de fato uma situação atípica, talvez seja o caso da senhora conversar com o advogado sobre uma representação, sobre uma discussão desse caso na corregedoria. De fato, é um período que ultrapassa um tanto a razoabilidade. 8 anos não é um prazo razoável, mas eu tenho certeza que o advogado da senhora é a pessoa que tem as melhores condições de lhe auxiliar, até porque ele está a par dos detalhes do processo, tá? Então, eu não tenho muito como lhe atender nesse tipo de pergunta. Olá, minha audiência de conciliação foi cancelada. O que pode acontecer? Olha, se ela foi cancelada, ela vai ser remarcada e você vai ser intimado dessa remarcação. Vai acontecer exatamente isso. Ela vai ser redesignada e você vai ser intimado dessa redesignação. É isso, pessoal. Fico por hoje por aqui. E um grande abraço. Tchau.